bom dia a todos, aqueles que têm nos acompanhado aí neste bate-papo do Viver com Sentido. Hoje nós estamos um pouco mais cedo, até porque vocês sabem, eu faço atendimento e terapia via esse atendimento online. E hoje, às 10 horas, já tenho um compromisso. Amanhã também, mais tarde, eu também tenho outro compromisso de atendimento. Então, fica difícil de ser às 10h30, como sempre, né? Mas depois vocês poderão acompanhar essa nossa conversa, esse nosso bate-papo mais tarde, repassando, propagando. Eu falo, o segredo do negócio é a propaganda. E eu sei que a propaganda, muito mais do que eu, depende de vocês, né, que repassam o vídeo, as nossas conversas, essa forma de ajudar, né? Então, nós vamos começar a conversar mais cedo. Que bom que o pessoal que já me acompanha está aí aparecendo, a Maria Rita, a Janaína. Olha, Janaína, o anel. Mas hoje nós vamos falar sobre a síndrome de borderline, que às vezes o nome é até bonito, né? Mas às vezes a gente ouve falar, mas não sabe o que é. Então nós já havíamos conversado sobre transtorno bipolar, conversamos sobre comportamento antissocial, já temos aí algumas conversas mais que tivemos. Vocês podem depois, se não acharem no Facebook, entrar no YouTube da paróquia Nossa Senhora da Assunção e vocês vão ver lá o link. Eu numa padaria todo animado, lá de Batina, mas conversa, viver com sentido. E aí vocês podem ver todos os outros temas, os outros bate-papos, as nossas conversas aqui. Depois que a gente conseguir trabalhar todas essas conversas, aquelas que eu consegui trazer, nós vamos talvez conversar um pouquinho sobre essa questão dos temas que têm afetado as nossas famílias. A questão do... Já conversamos isso na pastoral familiar da região oeste, que é Congonhas, Entre Rios, Lafayette, Ouro Branco. Trouxemos alguns temas que os casais escolheram. Então é como lidar com pessoas que têm dependência química dentro da família, com os filhos, como lidar com a questão da homossexualidade no contexto da família, ainda mais as pessoas católicas, né, e que se dizem cristãs, como lidar com isso, né? Nós tivemos uma conversa boa uma vez na pastoral familiar e trouxemos esse assunto, e achei interessante que no meio de muitos casais que faziam parte da pastoral familiar, falaram assim, nossa, isso para a gente tem sido tão bom, porque muitos deram testemunho, né, depoimento. Na nossa família também tem, e a gente não sabia como lidar com isso e falar sobre isso dentro desse contexto das pastorais. Então, nós trabalhamos esse tema também, bem como a questão do Alzheimer, então tantas outras questões que afetam. Então, esse é o nosso projeto de ter uma conversa relacionada a essas questões, como lidar. Mas hoje é o borderline. Se refere ao que é limítrofe, do inglês, aquilo que é limítrofe, que está na fronteira ou que é incerto, né? Então, essa fronteira, né? O que está aqui nessa fronteira que divide o lado de cá e o lado de lá, né? Então esses dois lados é a fronteira. Esse termo ajuda a definir esse transtorno, também conhecido como transtorno de personalidade limítrofe. A síndrome de borderline é um problema de saúde psicológico e psiquiátrico, e que o acometido apresenta uma personalidade com um padrão de instabilidade constante do humor e do comportamento, com mudanças de atitudes súbitas e de forma impulsiva. Olha, quando a gente vê distimia, vê transtorno de personalidade
o que nós trabalhamos anteriormente, a depressão, a distimia, a gente fala assim, meu Deus, mas é muito confuso, tá tudo assim dentro de um mesmo espaço, um mesmo quadrante, e isso causa uma certa confusão. São pequenas atitudes e pequenos gestos que fazem diferenciar um transtorno de personalidade do outro, né? Mas é preciso muita habilidade, muito atendimento, muita conversa para você conseguir trabalhar entre essa questão da distimia, transtorno bipolar e o borderline, né? Quando a gente trabalha. Uma pessoa que sofre com a síndrome de borderline pode vivenciar episódios intensos de raiva, depressão ou ansiedade com duração variável de horas e dias, podendo inclusive cometer tentativas de suicídio. Se trata, portanto, de um transtorno de difícil diagnóstico, porém cuja identificação e tratamento corretos são de extrema importância. Olha aí que eu falo, né? O diagnóstico é muito difícil. Nesses anos todos de clínica, eu acho que eu consegui identificar 2 pessoas que estavam diagnosticadas de um transtorno, e aí eu consegui identificar de que se tratava de um outro transtorno e encaminhei. E realmente a medicação deu certo, né? A síndrome de borderline, ou transtorno de personalidade, é um transtorno mental grave caracterizado por um padrão de instabilidade contínua no humor, no comportamento, autoimagem e funcionamento. Os sintomas são mais comuns da síndrome de borderline englobam instabilidade emocional, sensação de inutilidade, insegurança, impulsividade e relações sociais prejudicadas. Olha aí, ó. Quando a gente fala da ansiedade, da baixa estima, da instabilidade emocional, né? Quando a gente lembra lá da questão da bipolaridade ou da distimia. Então, são sintomas que estão quase que correlacionados, né? Parecidos. Essas experiências geralmente resultam em ações impulsivas e relacionamentos instáveis. Uma pessoa com síndrome pode experimentar episódios intensos de raiva, depressão e ansiedade que pode durar de apenas algumas horas a dias. Então, imagina a pessoa assim, olhando para a outra e não sabe nem como entender a outra, né, nessas questões desse humor, dessas transformações, dessa realidade, né? Alguns indivíduos com transtorno de personalidade também apresentam altas taxas de ocorrência em conjunto de outros transtornos mentais, olha, como distúrbios do humor, transtornos de ansiedade e distúrbios alimentares, além de abuso de substâncias, automutilação, além de pensamentos e comportamentos suicidas. Indivíduos com síndrome de borderline podem alternar momentos em que estão estáveis com surtos psicóticos, manifestando comportamentos descontrolados. Então a impressão que você tem é de que você está com uma pessoa, com várias pessoas em uma só, né? Quando você tem essa convivência com o borderline. A síndrome também pode ser chamada de transtorno de personalidade limítrofe, como nós havíamos conversado, né? Sinais e sintomas dessa síndrome. Pessoas com borderline podem sofrer mudanças extremas de humor e podem demonstrar incerteza sobre quem são. Como resultado, seus interesses e valores podem mudar rapidamente. Então, olha o comportamento flutuante, né? A flexibilidade existente nesse comportamento de borderline. São flutuantes, né? E isso causa de quem convive uma difícil compreensão em relação ao outro.
Aí que eu digo sempre, né? Quando você for olhar para o outro, não olhe com teu olhar, mas olhe com as lentes do outro para poder entender o outro, né? Porque às vezes nem a pessoa se percebe nessa questão. Esforços frenéticos para evitar o abandono real ou imaginário. O medo do abandono provoca uma necessidade elevada de nunca se sentirem sozinhas, rejeitadas ou sem apoio. Então há um esforço, há uma luta interna e externa por causa daquilo que é real ou daquilo que é imaginário, né? Há muitas questões que são reais, há outras questões que são imaginárias. Então a pessoa não sabe distinguir realmente o que é real ou o que é imaginário. Eu costumo sempre perguntar para o outro quando me questiona, né? Ah, eu estou desistindo isso porque fulano pensa assim, assim, assado. Mas fulano te disse alguma coisa? Não, não disse, mas eu estou... Não, calma aí. Não pisar na realidade, no chão da realidade, para a gente tentar entender e amadurecer essa ideia para não tomar decisões precipitadas. Porque senão você vai ficar uma luta constante, né? E nessa luta constante, você sempre vai sofrer, porque vai se sentir rejeitada ou sem apoio nenhum. Então é preciso que a pessoa coloque o pé na realidade. Um padrão de relações intensas e instáveis com familiares, amigos e entes queridos, muitas vezes passando de extrema proximidade e amor, idealização, a extrema fúria ou ódio, desvalorização. Olha os opostos, né? Ou a pessoa ama demais, que você até fica assustado, e ao mesmo tempo desvaloriza demais, né? Te rejeita por demais. Então, você fica ali nessa oscilação, né, diante do outro, porque o outro, quando você pensa hoje, fulano não tá bom, mas ele tá te amando demais, né? Nossa, fulano tá me amando demais. Você chega lá, a pessoa não faz de conta que nem te vê e daí faz parte dessa situação da pessoa, né? Impulsividade. Idealizam pessoas, se apaixonam e desapaixonam de modo fulminante. A gente vê muito isso daí, né? A pessoa encontrou fulano, já se apaixonou fulano, nem conheceu fulano, nem conversou direito com fulano, mas se encantou, né? É uma impulsividade. Passado um tempo, aquele fulano que você chega e fala, e aí, fulano, teu relacionamento tá ótimo, vai ter casamento? Não, acabou. Né? Fulano não presta, fulano é assim. Aí você fica assustado com relação a isso, né? Mas há essa impulsividade. Rapidamente desenvolvem admiração e desencanto por alguém. A autoimagem distorcida e instabilidade em relação a si mesmo, baixa autoestima. Me recordo de um rapaz com esses sintomas. Então, quando ele chega, ele fala assim: Olha, eu vim fazer um acompanhamento psicológico porque eu me acho muito feio, eu não presto para nada. Enquanto a pessoa foi falando, eu estava numa cadeira giratória e eu fui fazendo assim. Fui virando a cadeira e fiquei de costa. E a pessoa falou assim: Tá me incomodando, só tá de costa para mim. E ainda brinquei, né? Falei, nossa, você com essa aparência se acha tão feio, então já estou virando minha cadeira, porque imagino o que você deve falar a respeito de mim. Então ele dizia assim, não, eu acho o senhor até muito bonito, né? Eu falei assim, são tuas lentes que estão embaçadas, brincava com a pessoa, né? Mas para vocês terem uma ideia, a pessoa, qual que era o trabalho dela? O trabalho dessa pessoa era fazer parte de uma agência de modelos e tinha essa baixa estima, né? A questão da autoimagem era distorcida. Bem como essa autoimagem distorcida vai também daquela pessoa que está completamente magra, mas acha que está gorda, né? Então ela tem essa imagem distorcida em relação a si mesma. Comportamentos impulsivos e muitas vezes perigosos, como gastar compulsivamente, praticar sexo sem proteção, abusar de álcool e drogas, conduzir de forma imprudente a compulsão. Então, olha nesses comportamentos impulsivos.
e muitas vezes perigosos, né? A pessoa não tem noção. Daí se deve ao fato, e acredito eu, com relação à autoimagem, né? Como que ela vai se autoproteger se ela não tem uma autoestima? Então, tanto faz como tanto fez, enfia de cabeça, né? Fica imaginando, não é o avestruz que tem essa questão de quando vê o perigo, enfia a cabeça dentro do buraco, não sei se é esse bicho, e fica todo o corpo para fora, né? Então, é como se fizesse dessa mesma forma, né? A pessoa, ela tem lá a cabeça dela, mas o corpo todo fica para fora, não consegue enxergar o corpo, né, com os seus impulsos, com os seus desejos, né? Então ela se lança, né? Se lança na aventura, no prazer e no desprazer da vida, até que consiga pisar na realidade e ir se machucando, né? Muitos se machucam, queimam, furam, cutucam por vontade de sentir dor. Não é incomum ouvir relatos como a dor no corpo é melhor que a dor na alma. Então, olha a concepção dessa doença, dessa síndrome, né? A dor do corpo é melhor que a dor da alma. Então, se automutilam, né? Justamente porque a dor da alma dói muito mais. Mas dói justamente porque a pessoa não tem esse equilíbrio racional. Não fala em inteligência, tá? Mas um equilíbrio racional de pesar os pós e os contras, de ter um planejamento, né? De se enxergar. Ela não tem isso, né? Ela vai por impulsividade. Então, por isso, ela tem essa concepção. Humor intenso e altamente variável, com cada episódio durando de algumas horas a alguns dias. Então a pessoa está muito feliz, está muito eufórica, essa questão toda, e de repente dá uma baixa, né? E possivelmente muitos daqueles que nos ouvem vão falar, sou eu tenho isso, essa questão toda, falar assim, olha, não queira se autodiagnosticar pela nossa conversa, né? É preciso que se tenha muitos mapeamentos com relação à conversa e à autocompreensão de si para poder diagnosticar, né? Mas às vezes a gente se identifica com algumas características assim dessa síndrome, mas que possivelmente são bem elaboradas e administradas. A gente não tem essa compulsividade, essa questão toda, né? E outro se identifica e tem tudo isso e vai falar assim, não, esse realmente agora entendi o que eu tenho, né? Então, digo de imediato, né? Corre e procura um profissional. Sentimentos recorrentes de vazio e solidão. Possuem alta sensibilidade à rejeição. Pequenas rejeições provocam grandes tempestades emocionais. Uma viagem de negócios do parceiro pode desencadear reação completamente desproporcional, como acusações de rejeição, de abandono e de egoísmo. Então a gente fala assim, tá, mas houve alguma coisa? Não, não houve, mas eu sei que deve ter havido porque a pessoa viajou, ela fez isso, ela me deu notícia, então olha, são todos frutos do que? Do irreal. Fúria, ódio ou raiva intensa ou problemas e dificuldades para controlar a raiva. A pessoa não tem esse controle. Conheço muitas pessoas que estão diagnosticadas no transtorno bipolar e que deveriam de estar aqui, né? É interessante pensar de que há essa confusão, né? A pessoa tem essas expressões. Presença de pensamentos paranoicos relacionados ao estresse. Esses pensamentos paranoicos são pensamentos repetitivos. Quem quer saber o que é paranoia, basta assistir ao filme Paranoia, né? O filme inteiro a pessoa cisma com aquilo e vai. É lógico que no filme tem um desfecho, porque senão não tem um enredo bom, né? Mas a paranoia não, ela cisma, não tem... O mundo está acontecendo lá fora, mas o mundo dela é só essa cisma, né? Ela não consegue enxergar outra coisa. Então o estresse faz com que ela fique com um pensamento fixo naquela situação, naquela realidade, esquece do restante, né? Seria a mesma coisa. Antigamente, eu acredito que apresentava essa questão
de paranoia em determinadas questões, não tenho medo de dizer isso, né? Mas o que era paranoia? Achava de que eu tinha a obrigação e o dever de fazer com que a minha paróquia fosse nota 1000. Mas não me vinha à mente de que a paróquia não era só eu, era o povo em geral, né? E eu vou estar em sintonia com o povo e espero que o povo esteja comigo, mas quando o povo não quer estar em sintonia ou muitos não querem estar, eu vou trabalhar com quem quer estar. E quando for para eu apresentar algum resultado, eu vou apresentar aquilo que é o resultado real da situação. Eu não vou me matar para poder perder minha vida, meu dia a dia, meu lazer, por causa de algumas questões que não funcionam. E antigamente não, tinha que ser assim, tinha que estar dessa forma, tinha que. Aí eu sofria, desgastava, não tirava férias, não fazia nada porque eu tinha que consertar, tinha que consertar. Não, hoje não. Hoje não. Né? Então, eu falo que a paranoia está relacionada aí, de você criar uma certa fixação e esquecer do outro, da questão do contexto. Né? Qual é o contexto? Você quer ver uma questão da paranoia? São as pessoas que pegam determinados trechos bíblicos e acham que devem ser vividos e interpretados tal qual está escrito lá. Me recordo uma vez vendo uma mulher que sobe ao monte para sacrificar o próprio filho, porque na Sagrada Escritura, no Antigo Testamento, havia uma passagem assim, né, que se sacrifica o próprio filho. Então, calma aí, vamos ver o contexto, qual que é a realidade. Vamos tentar perceber, não cria uma certa fixação de que tem que ser dessa forma. Vamos ver a realidade que foi falado isso daí, por que foi falado, como que foi falado, qual que era a história, qual que era o cenário da época, essa questão toda. Senão, se cria uma certa confusão, né? Porque na paranoia, a pessoa vai perdendo esse sentido, né? Ela fica tão estressada que ela perde o sentido. Mais raramente pode apresentar episódios psicóticos, né? Que de surtos, né? De que a gente chama popularmente dizendo de loucura, de desequilíbrio, de descontrole, essa questão toda. Sinais em situações cotidianas. Eventos aparentemente comuns podem desencadear sintomas, né? Por exemplo, as pessoas com síndrome de borderline podem sentir-se irritadas e angustiadas por pequenas separações, como férias, viagens de negócios ou mudanças bruscas de planos, de pessoa a quem se sentem próximas. Então, olha aí, elas conseguem viver uma realidade quando volta, elas se sente completamente desestruturada, pode desencadear, porque parece-me que a vida vai assim, a vida está aqui certinha, de repente uma viagem. Aí houve esse espaço, né, na linha reta da vida. Há algo aqui que não está explicado, não consegui visualizar, não consegui vivenciar, mas a vida continua aqui. Então isso pode desencadear, porque eu não consigo enxergar a realidade tal qual é. Há uma desestrutura, né, em relação a isso. Estudos mostram que as pessoas com este transtorno podem ver raiva em um rosto emocionalmente neutro e tem uma reação mais forte às palavras com significados negativos do que as pessoas que não possuem o transtorno. Então, olha que coisa interessante, né? Algumas coisas que a gente vai falar, meu Deus, isso sou eu mesmo, né? Realmente, alguns olhares que, para a pessoa está com raiva. Estou sentindo, estou vendo o rosto, mas a pessoa está neutra. Ela não tem nada, ela não. Não, mas a pessoa faz questão de enxergar no olhar do outro que tem alguma coisa, né? Muitas das vezes é transferência dela mesmo para outra pessoa. E algumas palavras negativas as pessoas não conseguem digerir, né? Elas não conseguem, aquilo afeta de tal forma
que as pessoas que possuem esse transtorno, que desestrutura completamente. Então a gente fala assim, quantas de nós nos desestruturamos diante de uma questão negativa ou de uma fala negativa ou que a gente acha que é negativa, né? E a gente não consegue se controlar. Os portadores desse transtorno têm medo que as emoções fujam do seu controle, demonstrando tendência para se tornarem irracionais em situações de maior estresse e criando uma grande dependência dos outros para conseguirem manter-se estáveis. Então, olha essa realidade, né? Eu vejo algumas questões e falo assim, eu acho que eu estou aqui, né? Mas é difícil de fazer esse achar que está ali, porque fala esse trecho, porque falou isso, porque né, eu tenho que ter realmente um diagnóstico preciso. Mas há algumas coisas que acontecem conosco também. As pessoas que se sentem lesadas, que têm grande estresse, e que cria uma dependência para se manter estáveis, né? Elas vão construindo um castelo próprio, uma estrutura própria delas, né? Para poder ter esse suporte. Alguns desses sinais podem ser experimentados por pessoas com outros distúrbios e mesmo por pessoas sem nenhum transtorno mental. Isto não significa que eles podem ter a síndrome de borderline. Olha isso que eu acabei de falar, né? É importante que um psicólogo ou psiquiatra realize uma avaliação completa para determinar, diagnosticar um quadro de transtorno de personalidade borderline. Somente um psicólogo ou psiquiatra devidamente habilitado deve orientar as opções corretas de tratamento. Como tratar a síndrome de borderline? Então, é lógico que não tem como você pegar do geral para o particular, é preciso que cada um seja acompanhado por um profissional. Mas, de maneira geral, nós dizemos assim: o tratamento dessa síndrome consiste em psicoterapia associada a medicações específicas para cada caso, como antidepressivos, antipsicóticos e estabilizadores de humor. Como pode ser confundido com outros transtornos, como transtorno de afetividade bipolar ou depressão, por isso que eu falei, olha, assim como o bipolar pode ser confundido com borderline, borderline pode ser confundido com bipolar. É de extrema importância que pessoas com os sintomas citados acima tenham uma avaliação e acompanhamento de um psiquiatra qualificado. Vale ressaltar que o tratamento medicamentoso não exclui a necessidade e importância do tratamento psicológico nesses casos, principalmente porque o remédio necessário pode variar conforme variam as características de cada crise. Então fica aí um pouquinho essa referência para a gente ver e pensar sobre essa síndrome de borderline, né? Para poder a pessoa se auto-reconhecer e também tentar conviver com as pessoas que vivem essa crise. A gente fala que a proposta dessa nossa conversa, viver com sentido, a gente só vai ter sentido quando a gente se conhece e também tem coragem de conhecer o outro como ele é, né? Para poder saber como lidar com o outro. E não deixar nos afetar pelas questões que o outro traz e às vezes até as questões que eu trago comigo mesmo e que não estão resolvidas e que me impede de conviver com os outros. Então o viver com sentido é justamente isso, é eu tentar me esforçar para poder transitar nos mais variados espaços com tranquilidade, com sabedoria e com maturidade. Fica aí o nosso abraço, a nossa conversa e o nosso diálogo e nos encontramos aqui na próxima semana, se Deus quiser.